Obrigado, gente. Obrigado Obrigado pelo convite. Bom, e vai lembrar que esse é o primeiro evento de sobre futebol organizado no INSPER. Vamos ter outros que estamos organizando. E, bom, vamos fazer. Muito bem. Primeiro, bom dia a todos. Enfim, queria agradecer o honroso convite. Ou seja, eu tenho uma relação com o INSPER de algum tempo, eu dou aula aqui já há 2 anos, tem vários ex-alunos meus aqui presentes, enfim, na aula de marketing esportivo e marketing de futebol. Queria também agradecer a presença do Gustavo, do Ivan e do Lucas, ou seja, que são não apenas clientes nossos queridos. O Lucas trabalha comigo, mas o Corinthians e a Traffic... É Traffic? Traffic, não é Trafic, tá? Ou seja, a Traffic e o Corinthians são clientes nossos. E hoje, também queria dizer alô para a turma que está vendo pela web, ou seja, nós soltamos o link ontem, e tem um número de pessoas que estão nos assistindo. A dinâmica vai ser muito simples. Cada um deles vai fazer uma rápida apresentação, falar um pouco do que faz, da operação de marketing que operam, ou de vendas, no caso da Traffic. E, principalmente, o foco desse painel é como ingressar no mercado de trabalho do marketing esportivo. Esse é o tema central que nós iremos discutir. E como vocês vão ver, né, não existe um caminho exclusivo. Ou seja, as pessoas ingressam no marketing esportivo por diferentes maneiras, diferentes caminhos, de diferentes jeitos. A gente vai explorar muito isso ao longo dos próximos 90 minutos. Vamos também falar muito, seja, da operação de marketing, seja, das diferentes organizações. E aqui nós temos um clube de futebol, um grande clube, o Corinthians. Temos uma das maiores agências de marketing esportivo da América Latina, a Traffic, e temos a maior empresa de pesquisa em esportes do mundo, que é o Ibope Repucom. Então vai ter o olhar do clube, vai ter o olhar da agência e vai ter o olhar da pesquisa. Tá? Dinâmica, cada um vai fazer uma rápida apresentação, 15 minutos, tem alguns slides, tem alguns filmes para mostrar para vocês, e a gente vai abrir para debate. E o debate, eu espero que seja bastante interativo, eu espero que todas as suas perguntas sejam respondidas. E o pessoal que está na web vai mandar perguntas via Twitter para nós. Então, a gente vai responder as perguntas presenciais e também as perguntas que vêm pelo Twitter. A gente vai acabar rigorosamente 1h30, porque eu sei que muitos têm aula às 1h30, e nós temos uma reunião às 2h30 com uma empresa multinacional lá no Ibope, então a gente vai ter que sair correndo para chegar às 2h30. Muito bem, está claro isso, pessoal? Convido vocês a realmente participar, interagir, provoca os nossos convidados, ou seja, perguntem, estimulem o debate entre vocês para que seja mais rico possível. Muito bem. Então, sem nenhuma ordem específica, a gente vai começar com o Ivan. Eu conheço o Ivan há muitos anos. O Ivan é o VP de vendas e novos negócios da Traffic. Eu sei que eu chamo Traffic. Da Traffic. Obrigado. Enfim, para quem não conhece a empresa, foi a maior empresa de marketing esportivo da América Latina, correto? Sim, corretamente. Copa América, Copa do Brasil, me contou um caso da Copa do Brasil interessante antes da aula. Amistosa seleção brasileira, ou seja, e um dos colegas de vocês, acho que não está aqui hoje, até faz um estágio, ou seja, com eles, o Caio, para quem conhece. Muito bem, então, Ivan, começa a falar um pouco de você, fala um pouco da empresa e com foco como vocês contratam, como vocês recrutam jovens que estão saindo da universidade para ingressar nesse mercado. Legal. Bom dia, pessoal. Obrigado por terem vindo. Primeiro, obrigado, Fábio, Gabriel, Juca, pelo convite. Um prazer estar aqui, contar um pouquinho da história. Hoje, com foco, tem que falar aceitado, porque está o microfone aqui, pessoal. Então, senão quem está em casa não ouve. Acho que vou começar falando um pouco de mim e da Traffic que a gente faz. Vocês já devem ter ouvido falar da gente, verdade? Quem levanta a mão, quem já ouviu falar da Traffic? Todo mundo. Todo mundo. Quem já ouviu falar do Corinthians? Menos gente aí. Então... Não pergunta do Ibope, por favor. Não pergunta, que vai ser vexame aqui. Então, lá na Traffic a gente queria mostrar um pouco para vocês o que a gente faz, né, qual que é o negócio, e depois mostrar de maneira geral, já que o intuito é
discutir quais são as possíveis portas de entrada, mostrar como esse mercado é plural, ou seja, qual é a quantidade de oportunidades que existem para vocês que pensam, avaliam, imagino que estão próximos aí da graduação, caminhando para escolher o desenho das suas carreiras, os caminhos que as suas carreiras vão tomar, entender até que ponto vale a pena apostar ou não apostar nessa indústria e apostar ou não apostar na sua paixão. Vale a pena, né? Você que é apaixonado pelo assunto, estava aqui conversando com o Fábio antes da aula, antes do evento. Vale a pena você que é apaixonado pelo esporte, significa que você vai gostar de trabalhar com isso? Às vezes sim, às vezes não, né? Tem que levar em consideração algumas coisas. Eu tive outro dia numa entrevista, muito engraçado, né? Eu tive outro dia entrevistando uma pessoa e todo mundo vem com essa história de que eu amo futebol e eu amo o Corinthians, né? Eu amo o Flamengo, eu gosto, é isso. O cara, né? Eu quero trabalhar porque eu amo. Tá legal, eu também amo bastante coisa, não sei se eu trabalharia com tudo que eu amo, mas... E aí a conversa se desenrolou e a pessoa falou assim, olha, o que você gosta de fazer? O Caio chegou atrasado, estava trabalhando, tem bastante coisa para fazer lá. Caio, tá bom? É ou não é, Caio? Viu? Obrigado, fala bem, Caio. Aí a pessoa indo lá para frente na entrevista, ela falou assim para mim, eu falei, mas alguma coisa que você não gostava e tal? Ela falou assim, olha, eu não gosto de pressão e não suporto gente mal educada. Eu falei, putz, eu acho que você não entendeu bem o que a gente faz na indústria do esporte. O cara falou aí, né? Eu respeito que ela não goste disso, mas não sei se uma pessoa que tem essas restrições de maneira tão aguda como ela colocou, talvez tenha o perfil para trabalhar nessa indústria. Mas muito bem, indo adiante, a Tráfico é uma empresa tem 36 anos de idade, estou muito feliz que vocês conhecem bem a Tráfico, já devem ter ouvido falar bem da gente, muito, verdade ou não é? E aí, nesses 36 anos, a empresa está estruturada em 3 unidades de negócio. Então, uma primeira delas, que é a que eu tomo conta, que é responsável por vender patrocínios e hospitalidade. Quem que é o cliente? O cliente são anunciantes, são marcas que querem se utilizar do esporte para chegar até os seus consumidores. Então, essas marcas, elas podem... quem que é meu concorrente? Eu concorro com todo mundo. Eu concorro com a Globo, com o UOL, com o Facebook, com o Google, com todo o veículo que possa chegar até vocês. Eu posso concorrer com a revista do INSPER, por exemplo, que quer falar com os jovens inteligentes que estudam aqui no INSPER e que cobra lá um determinado valor pelo anúncio na revista do INSPER. E aí, o cara que é responsável por vender isso, ele vai lá contar uma história para a marca, para o anunciante, falando, você quer falar com a turma classe AA, os caras mais inteligentes de São Paulo que estudam no INSPER? Então, você tem que anunciar aqui na revista do INSPER, lá no DA, não sei, vocês devem ter as publicações de vocês aí, não é isso? E a gente tem uma outra proposta, que é a proposta de falar com esses consumidores através do futebol, né? E dentro do futebol, existem milhares de formas de você se comunicar com essas mesmas pessoas. Então, os meus clientes são anunciantes. Com quem eu falo, quem que é meu dia a dia, conversar com diretores de marketing e presidentes de empresa, convencer essa turma que utilizar o esporte como meio de comunicação, de interação com os consumidores é efetivo, funciona, dá engajamento, aumenta resultado, gera vendas, né? E depois que eu consigo convencer eles, fazer, porque são 2 momentos, fazer com que o meu produto que seja aceito por ele. Porque às vezes eu posso convencer dele e falar, legal, então eu vou comprar a cota do Sport TV. Ou legal, vou patrocinar o Corinthians. Falo, não, vamos na Copa Continental do Brasil que é mais legal. Então, existem diversos produtos e existe uma gama enorme, não só no futebol, naturalmente vocês têm visto aí o esforço que os outros esportes têm feito para crescer e que, naturalmente, o futebol nos últimos anos no Brasil tem acumulado mais más notícias do que boas notícias. E aí isso é um prato cheio para os concorrentes, né, que ficam lá jogando pedra na gente. Então, esse é o negócio que eu tomo conta dentro da Tráfico. Mas a gente também tem outras 2 áreas, que são a área de TV Rights, ou seja, o cliente são emissoras de TV que compram direito de transmitir as nossas competições. Então, por exemplo, a Copa América, não sei se vocês sabiam. Dá um chute aí alguém. Quantos países a Copa América é transmitida? Alguém tem ideia? Chuta aí, Fábio. Caio, quantos países a Copa América é transmitida? Você viu? Muito bem. Aí, ó. Será que ele está tomando café lá ou está trabalhando? Acho que ele está fazendo lição de casa. Isso aí. 203 países transmitiu a Copa América 2015, pessoal, no Chile. 203 países, ou seja, é bastante gente. Nesses 203 países, naturalmente você tem os Estados Unidos, mas você também tem Turks and Caicos. Então, você veja aí a pluralidade desse negócio. Quem é o cliente? Emissoras de TV que compram o direito de transmitir o futebol.
por valores diversos. Eu vou contar aqui um pouco para vocês como funciona isso. E depois a gente tem uma terceira unidade de negócio, que é a que cuida de jogadores propriamente dito. Quem que é o cliente? O cliente é clube. Né? É aquele negócio que vocês devem ouvir falar, que é o agente, o empresário do jogador, vocês devem ter ouvido falar bastante disso, tem, né? É a parte mais midiática da empresa. Então, nós temos lá uma série de jogadores as quais nós representamos e fazemos, então, negociações com clubes no mundo inteiro. Quero aqui citar que a turma que trabalha lá é muito boa, respeito muito, vocês veem, a gente conseguiu vender o Douglas para o Barcelona. Não sei porque eles estão rindo do Juca. Mas essa transação foi nossa, uma transação orgulhosa do Douglas, a gente fez. Pois é. Então, o Keirson também foi a transação do Barcelona. Então, não, vender o Neymar é fácil, né, pessoal? Quem não quer vender o Neymar às vezes, né? O profissionalismo está em você convencer o seu cliente. Então, esses cases foram feitos lá pela casa. Naturalmente, vocês imaginam que só tem avião, então, lá nessa divisão trabalhando. Muito bem. Indo adiante, pessoal, queria, já que aqui vocês estudam marketing, devem falar, que os professores devem falar o tempo inteiro de entender o consumidor. Cada vez mais o consumidor é quem tem o poder, não é isso que vocês devem ver nas aulas, não é isso? E o consumidor novo, a geração Y, tem uma característica de consumo muito diferente do que das gerações anteriores. Muito bem, mas no esporte, para nós entendermos de que maneira que essa indústria se posiciona, tem que entender de onde vem o dinheiro. Se esse dinheiro vem do consumidor, trouxe ali alguns slides simples para que vocês dessem uma olhada. Né? Onde está o consumidor de esporte? Quem consome? Primeiro pode ser o espectador. Então, o espectador é o cara que vai no jogo, é o cara que vai no evento, ele vai no estádio, ou ele assiste via algum veículo, alguma mídia. Né? Ele pode consumir isso via alguma mídia. Ao vivo, ou reprisado, ou depois no dia seguinte, que hoje vocês estão vendo qual vai ser, ontem, né, teve a decisão de qual vai ser a final da Copa Continental do Brasil, expectativa bastante grande, final, como tinha Minas Gerais contra o Rio Grande do Sul, e assim vamos. Então, vocês estão vendo essas notícias hoje. Também estão vendo as notícias do Corinthians, todo dia lá. Boas notícias. É ou não é? Está de pé e tudo mais. Está de pé. Participantes, quem são os participantes? Podem ser os jogadores, os clubes, quem efetivamente participa. Esse cara, ele participa, mas ele também consome, também é consumidor. E, por final, os patrocinadores. Ele também é consumidor do esporte, ele também faz parte da cadeia. Trouxe aqui para vocês uma hierarquia do futebol, alguns de vocês conhecem, com certeza vocês ouviram falar já em diversas desses nomes, dessas letras, mas não sei se vocês já tinham visto essa hierarquia colocada dessa maneira. A autoridade máxima do futebol mundial é a FIFA. Né? Abaixo da FIFA tem, então, as 6 federações continentais. Não é isso? Que estão lá pintadas em cores diferentes. Vocês provavelmente devem ter ouvido falar mais da Conmebol. Por quê? Porque a CBF, que vocês bem conhecem, está dentro da Conmebol. Abaixo da CBF tem as federações estaduais, assim como abaixo da Associação Argentina de Futebol e todas as outras 10 federações que fazem parte da Conmebol, tem as suas federações estaduais e se organizam lá de uma certa maneira. E abaixo das federações estaduais estão os clubes, né? Então tem lá todas as bandeirinhas dos clubes, os escudos dos clubes para vocês darem uma olhada, e abaixo dos clubes, então, estão de fato os jogadores. Eu quero mostrar para vocês, pessoal, é o tamanho desse negócio. Né? Veja, a FIFA tem os seus produtos, não tem? A Copa do Mundo é um produto da FIFA, não é isso? A Copa do Mundo de Futebol Feminino é um outro produto da FIFA. A Copa do Mundo de Futebol Feminino, de videogame, o Sub-17, o Sub-20, são todos produtos de uma instituição. É claro que a gente remete sempre à Copa do Mundo, que é o principal produto, mas de verdade eles têm inúmeros produtos, assim como a Conmebol, que tem, por exemplo, a Copa Libertadores, que tem a Copa Sul-Americana, que tem também o Sub-17, o feminino, o futsal, uma série de coisas. Depois você vai para a CBF, que tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que tem a Copa Verde, a Copa do Nordeste, que tem então a sua gama de produtos. Veja, pessoal, aí você vai para as federações estaduais. Vamos falar que está em São Paulo, vamos falar da Federação Paulista. Você tem o Campeonato Paulista, você tem a Copa São Paulo de Futebol de Júniors, você tem uma série de outros produtos, cada uma dessas federações. Veja que esses produtos podem ser concorrentes entre si. Imagina que cada produto desse tem um cara lá, como eu, que vai lá levar para Coca-Cola, por exemplo, ou para
Itaipava, ou para a Ambev, ou para o Banco Itaú, ou para a Caixa, ou para a Elo, ou para quem quer que seja, uma proposta de patrocínio. Aí imagina o cara que é o diretor de marketing dessas empresas, falar, caramba, como que eu faço agora para decidir, né? O que é melhor? Será que eu vou na Copa do Nordeste, vou na Copa Sul-Americana? O que é melhor? Ou seja, então o cara tem um desafio importante aí para tomar. Uma vez que ele tomou a decisão de que patrocinar, ir para o esporte é um caminho. Mas ele também pode, então, não fazer nada disso e, de novo, patrocinar um clube, que também pode ser meu concorrente. Afinal, os valores são parecidos. Muito difícil você encontrar alguém como a Caixa, que tem dinheiro para fazer muitos patrocínios. A grande maioria do que está no mercado não se vê isso. Se vê alguém que quer fazer um determinado investimento e explorar esse investimento ao máximo. Então, acho que esse mapa, pessoal, mostra bem um pouco do tamanho das oportunidades que existem no mundo do futebol, do quando a gente está falando ainda da estrutura, de como ele se organiza. E nos clubes tem não vou avançar aqui na parte do Gustavo, mas ele vai explicar como que é trabalhar no clube, o que é a efetiva estrutura de um clube. E nos jogadores, tem jogadores que têm um staff que acompanha eles? Tem, vocês conhecem isso? Não conhecem? É claro que, de novo, o case mais notório é o case do Neymar, mas de verdade tem diversos jogadores que têm um staff. O cara que vai cuidar do dia a dia dele, pode ser o agente, tem outro que vai cuidar das redes sociais do jogador, o outro que vai ser a babá, eu não sei. Tem uma turma, são os parças, não é isso aí? Tem uma turma que vai lá andar ao lado do jogador, um séquito que pode ser de 2, 3, 4, 5, 10 caras, dependendo do tamanho do salário dos caras, e o cara vai ali fazer um trabalho mais profissional ou menos profissional, mas de fato vai acompanhar. Alguns jogadores são empresas, a movimentação que alguns jogadores têm salarial é maior do que muita média empresa no Brasil. Os salários deles vocês veem, vocês conhecem os salários desses caras, né? E aí a transação, então, quando eles são transferidos para a China, é uma loucura. Então, você imagina que, lógico, são pessoas, né? Tem ali uma responsabilidade importante e cada vez mais, quando você tem exemplos como o Neymar, como o Cristiano Ronaldo, o cara entende que ele deixou de ser só um jogador e passou a ser uma figura pública. E para ele ser uma figura pública, ele tem que fazer uma série de outros trabalhos. Então, ele tem que ser um bom orador, um bom porta-voz, um media training, tem que estar preparado para responder pergunta pontuda e apimentada de jornalista, ele precisa saber lidar com pressão, ele precisa saber ser um bom embaixador de marca, é diferente de um jogador antigo que não tinha toda essa perspicácia e esse preparo. Então, muito bem. Aí tem oportunidade. Quando a gente fala do mundo das agências especificamente, a gente tem dois lados. De um lado são as empresas, como eu expliquei para vocês, como funciona o modelo. Então, o exemplo da Conmebol, por exemplo. A FIFA tem as suas áreas próprias que vendem os seus direitos. Então, a FIFA ela tem um departamento de vendas e marketing que se relaciona diretamente com as empresas. Então, ela vende, quando ela vende o patrocínio da Copa do Mundo para o McDonald's, ela fala diretamente com o McDonald's, não tem um intermediário. A grande maioria das outras federações que eu mostrei para vocês não tem isso. Como funciona o modelo de negócio? Ela vende os direitos para uma agência, que é o que a gente chama de rights holder, e esta agência, então, realiza o risco, tira o risco da agência, tira o risco da federação, e essa agência vai, então, ao mercado vender esses produtos para as emissoras de TV, se for o caso. Emissoras de TV, pode ser, quando a gente fala de TV a cabo, fala de TV aberta e streaming, sempre importante separar, tá? Ou empresas que vão vender os seus próprios patrocínios. Conmebol, CONCACAF, a própria UEFA, eles não têm esses departamentos. Eles revendem esses direitos ou contratam empresas que façam essa comercialização para eles. O caminho que eu tenho visto, algumas federações começam a sinalizar que talvez no futuro passem a querer ter essas divisões, assim como o exemplo da FIFA. Acho que não é um caminho de curto prazo, mas eles têm esse objetivo. Tá? Gosto de citar ali a entrada de novos players, quando fala de transmissão. Vocês têm visto de segunda-feira à noite, quem gosta de futebol americano? Vocês acompanham o futebol americano? Já assistiram no Twitter a transmissão do futebol americano? Alguma vez? Estão transmitindo o jogo do Monday Night Football, não é isso? O de quinta. O Thursday Night. Então estão transmitindo o jogo da quinta-feira. Muito bem. Eles pagaram por esses direitos. Compraram junto à NFL esses direitos. Isso era inimaginável, porque esse cara é um player que pode se tornar, imagina se o Facebook amanhã
Eu não sei se isso pode acontecer ou não, talvez possa. Imagina se o Facebook amanhã começa a bidar com a Globo pelos direitos do Campeonato Brasileiro. O que vai acontecer? É um player importante. Vocês têm visto recentemente um player sério, que é a Turner, lá do esporte interativo, entrando no mercado. Vocês viram as notícias, vocês viram a remexida que deu nesse mercado, depois de tantos anos funcionando de uma única maneira. Certo? Então, tá bom. Eu acho que a entrada, eu acho que o caminho é um pouco por aí. De novo, a gente volta a falar de mais oportunidades para quem quer trabalhar com esporte. Aqui, o que aconteceu no nosso mercado, depois que em 2007 o Brasil foi anunciado como sede da Copa do Mundo. Houve uma corrida todo mundo olhou e falou, pô, eu quero tirar uma lasquinha desse mercado. Olha a quantidade, olha o crescimento do número de agências de marketing esportivo. Esse pesquisa está um pouco desatualizada, mas mostra até 2012 a quantidade de empresas de marketing esportivo que foram criadas, de agências que foram criadas quando houve, então, o anúncio da Copa do Mundo. Isso tudo é concorrente, pessoal, nosso. É o mesmo cara tentando, de uma forma ou de outra, chegar nos mesmos decisores com quem a gente quer falar e tentando convencer eles de alguma maneira. Quantos grandes bancos existem no Brasil com dinheiro importante de verba de marketing, pessoal? Mais de 10 ou menos de 10? Quantas grandes montadoras existem no Brasil? Mais de 10 ou menos de 10? Muito bem. Então, aí vocês já imaginam que esse turma toda aí quer falar com esse mesmo cara que decide o orçamento dentro dessas empresas, seja ela do mercado automotivo, financeiro, bens de consumo. É aí, então, que cresce muito a importância de você conhecer muito do produto que você vende, mas, sobretudo, saber se relacionar ou conseguir se relacionar com as pessoas corretas dentro do mercado, né? O profissional da área comercial, na indústria de esporte, na indústria de patrocínio, ele é melhor e mais bem avaliado quando ele tem boas relações com esses decisores das marcas. Então, se você participa de uma entrevista de emprego, vão te perguntar, sem nenhuma sombra de dúvida, quem são os decisores que você conhece. Então, é muito importante. É por isso, né? Que tipo de experiência você tem vendendo esse tipo de produto, afinal, é uma solução. Mas, mais do que isso, quem você conhece, com quem você consegue sentar para propor esse tipo de produto. Claro, isso não é estático, né? Cada vez mais, essas cadeiras são cadeiras quentes. Um CEO, vocês têm aprendido hoje na aula, um CEO fica quanto tempo na cadeira? 5 anos, mais ou menos. A média de permanência de um CEO de uma empresa de faturamento acima de 100 milhões de reais, 5 anos, mais ou menos, podemos dizer isso. O diretor de marketing, talvez até menos que isso, né? Então, mais do que até você conhecer essas pessoas, você precisa saber gerar esses relacionamentos. Essa também é um skill muito importante para quem quer trabalhar na área comercial de empresas como a nossa. E aí, no final, eu mostro para vocês aqui um pouquinho do que era esse cenário em 1980, lá quando o senhor J. Ávila fundou a Traffic, e um pouco do cenário em 2013, para citar só algumas das empresas, para vocês terem uma ideia de como esse mercado mudou. Acho que talvez nas perguntas de vocês a gente vai poder tratar um pouco melhor de que maneira esse mercado mudou agora, tendo findado o período olímpico, a década de ouro do mercado esportivo, que começou lá no Pan-Americano em 2007 e terminou agora em 2016 com a Rio 2016. O que isso deixa de legado? A gente pode discutir isso um pouco mais adiante, senão o Juca me mata aqui com o Pedro e com o horário, falando. E aí, mostro para vocês aqui, para concluir a minha parte, quais são os diversos players, né, tipos de players que fazem parte dessa indústria do marketing esportivo e como vocês podem, que tipo de ambição vocês poderiam ter em cada uma delas. Também podemos entrar no detalhe um pouco mais adiante sobre cada uma delas, qual que é o papel, que tipo de papel desempenha e de que forma que essa empresa se propõe, né? De novo, muito se ouve falar mal da nossa indústria, muita crítica, né? O tempo todo, talvez uma indústria muito criticada, o tempo inteiro. Então, por isso que eu brinquei lá a história do gerenciamento de crise, tem que saber fazer isso, tem que ter paciência, saber às vezes você não sabe, mas você aprende, eu posso dizer isso. Você quem leu as notícias sabe, posso dizer isso na pele, passei por uma experiência recente lá, às vezes eu não sabia que eu tinha a caixinha de ferramentas pronta para encarar tudo aquilo e a gente foi aprendendo no caminho. Mas mais do que isso, pessoal, eu acho que para quem como vocês, que está no momento de escolher o caminho que a carreira vai seguir, vai tomar e pretende, ou de alguma forma pretende se experimentar no mercado de esportes, prefiram olhar isso pela história do copo meio cheio.
se tem tanta crítica, tanta coisa errada, se vocês são bons e vocês acham que são competentes, está aí uma excelente oportunidade de mudar o status quo. Se você for num lugar como o Google, o Facebook, essas empresas incríveis, que todo dia trazem cases maravilhosos para nós e falam, uau, eu acho que é super difícil você entrar lá e se diferenciar, né? Você entrar lá e criar um negócio incrível numa empresa dessa que só tem gênio, não é muito fácil, eu imagino que não seja. Numa indústria como a nossa, pessoal, que talvez as críticas, grande parte delas tenha razão, que carece de bons profissionais, de boa intenção, de gente trabalhadora que queira de fato estudar e se aprimorar, eu acho que tem uma grande oportunidade. Então, esse é o meu recado. Obrigado. Passo para o Gustavo. Bom, antes do Gustavo, obrigado, Ivan. Eu queria fazer uma pergunta antes de passar para o Corinthians. Como é que a Traffic escolhe as pessoas que trabalham lá? Como é que qual é o processo? Da onde vêm essas pessoas? Que tipo de skills você procura nas pessoas? Se é por recomendação ou as pessoas batem na sua porta? E o que você busca, principalmente em jovens saindo da universidade, o que você busca? Depende, naturalmente, do nível de senioridade, as exigências são diferentes. Eu acho que Nos casos de gente saindo da universidade. gente saindo da universidade, eu acho que tem que ser alguém que conheça um pouco, gostar faz a diferença? Claro, faz a diferença, porque tem a ver com que na hora vaga você não acha que aquilo é trabalho, né? Então, nas horas vagas você está acompanhando, você não vai achar que é trabalho e muito provavelmente quando surgirem as dificuldades, você tem uma tendência a digerir melhor essas dificuldades se você trabalha com aquilo que você é apaixonado, certo? Então, gostar, sem dúvida nenhuma, é uma característica. Agora, acho que é muito, assim, que a gente tem que olhar que um profissional, resiliência é importante? Lógico que é importante. O cara vai afinar na primeira obstáculo que tiver. Criatividade é importante? Muito importante. Outra coisa que eu tenho visto e é super difícil de encontrar é a capacidade de lidar com alguém que tenha o verniz, né, que a gente fala, a capacidade de falar com um dirigente, falar com um presidente de empresa, mas ao mesmo tempo que tenha humildade, e participar dessas reuniões e contribuir com ideias, mas ao mesmo tempo que tenha humildade, se por um acaso der um problema na montagem das placas do gramado, alguém que arregace as mangas e vá lá, desça e faça o trabalho. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade enorme do isso eu não faço, eu sou muito inteligente para fazer isso. Hands-on, exatamente, o cara mão na massa. O cara acha que é muito inteligente para fazer isso e o cara não faz simplesmente. Então, essa é uma indústria que, diferente de outras empresas da indústria de bens de consumo e tudo mais, não existe assim, se você olhar os organogramas das agências como a nossa, não é aquele organograma super bem determinado, onde existe um job description 100% listado. Existe ali um grupo de pessoas, lógico, organizado através de job description e tudo mais, mas um grupo de pessoas bastante bem determinado e que se for, que surgem tarefas que não estão no job description de ninguém e alguém tem que fazer. E aí nessa hora a gente precisa de gente que tenha atitude, que tenha proatividade e que queira fazer usando isso como característica de aprendizado. Não esquecendo, pessoal, que vocês vão trabalhar enquanto os outros se divertem. Então, quarta-noite e domingo, que está todo mundo lá descansando, no churrasquinho, tomando a cerveja, você pode estar no estádio, olhando, montando placa e tremendo para saber se seu patrocinador chegou bem no camarote, se ele está bem, precisa de alguma coisa, porque caso contrário, segunda-feira ele pode ir para acontecer alguma coisa errada com ele, segunda-feira ele pode chegar na empresa e mandar um e-mail bomba para você. E você não quer que isso aconteça. E se você torce pelo Corinthians, no meu caso, você não vai torcer na hora do jogo, porque você não pode torcer porque você está trabalhando. Sem dúvida. Eu cheguei aqui e fiquei feliz por saber que aqui é uma escola tricolor, né? Mas, durante anos, eu trabalhei, recentemente, um dos produtos que a gente trabalhou foi a Arena do Palmeiras, o Allianz Parque. A gente vendia lá os camarotes da Arena do Palmeiras. E existe uma relação muito interessante do resultado em campo com a aceitação do produto no mercado. Né? A gente vendia os camarotes lá. E aí, durante os últimos 3 anos, eu torci muito mais para o Palmeiras do que para o São Paulo, porque de verdade, cada vez que o Palmeiras ia bem, a aceitação ia melhor. Cada vez que o Palmeiras perdia, naquela semana era um vale que a gente não vendia nenhum camarote. Então, eu era um torcedor feroz do Palmeiras. Aprendi bastante até o hino. Muito bem. Obrigado, Ivan. Já, na segunda parte, você volta com essa pergunta. Fico cantando o hino do Palmeiras. Quem é corintiano aqui? Acho que tem a maioria aqui. Não? Como sempre. Quem é botafoguense aqui? Ô, Juca. Juca, Tem algum pai que é botafoguense aqui, com certeza. Gustavo, outro amigo meu, gerente de marketing do Corinthians.
bola está contigo. Bom dia, agradeço o convite do Juca, de vocês aí do DA, da INSPER. Vou pegar o gancho do final do Ivan aqui. Também o convite que eu faço a vocês que querem ingressar nessa profissão é o desafio de olhar o lado cheio do copo. Realmente não é uma profissão fácil, é quase que um desafio diário. Há quanto tempo você está, Ivan, trabalhando nesse mercado? 5 anos. E no mercado de marketing esportivo? 7. Eu estou há quase 2 anos. Para vocês entenderem um pouco de como eu ingressei no mercado, eu sou publicitário, estou há 22 anos no mercado publicitário. Trabalhei em grandes multinacionais, em grandes agências, comecei na Publicis, depois trabalhei no Grupo Macan 8 anos, sendo metade nos Estados Unidos, metade no Brasil. Voltei para o Brasil, fui trabalhar no Grupo DDB, trabalhei em algumas agências, sendo que a última foi a DM9. Da DM9 a gente conheceu, e aí entrando um pouco no mundo do futebol, o mundo do futebol ele é muito político, né? A gente conheceu o então candidato à presidência do Corinthians, atual presidente, o Roberto Andrade. E ele convidou a gente, no caso, o vice-presidente de atendimento, eu era o diretor de atendimento da DM9 na época, para ajudar com algumas peças da campanha dele. Ele foi eleito presidente em 2015. Todas as estruturas dentro de um clube de futebol, você tem uma estrutura política, então todas as pastas, né, as principais pastas, você tem um cargo indicado, né, cada uma dessas pastas você tem um dirigente indicado que exerce a função muito mais simbólica e não remunerada, e você tem o par desse dirigente executivo. Para vocês terem ideia, se hoje isso é bem contestado, porque esse dirigente ele tem que se envolver e não é remunerado, há alguns anos atrás não existia nem a parte executiva, mas no caso do Corinthians, de 10, 12 anos atrás até hoje, já tem essa função executiva. O Roberto foi eleito, indicou o vice-presidente da DM9 para ser o diretor estatutário, e o diretor estatutário me indicou para ser o executivo, e aí eu preferi ter essa experiência que eu sempre quis ter, como vocês querem ter algum dia no mercado de marketing esportivo agora. Né? Eu sempre quis ter isso na minha carreira. Falei, vou ter agora que eu estou tendo essa chance no clube que eu torço. Me desliguei da DM9 e assumi o marketing do Corinthians. O Marcelo, que assumiu a direção na ocasião, já se desligou há 1 ano, mais ou menos. E, desde então, um outro diretor assumiu, ficou 1 mês. E hoje a gente está sem diretor estatutário. Eu estou como superintendente, que é o cargo máximo no Corinthians. O diretor só pode ser estatutário. Como executivo, eu estou no cargo máximo que o Estatuto do Corinthians permite. Como que funciona lá? Quer botar o slide? Não? Já vou colocar, já vou... Funciona nas as principais pastas, e eu vou mostrar para vocês o organograma, que são a área financeira, a área jurídica e a área de marketing, que a gente responde pela parte comercial também, tirando a parte técnica, né, que a parte de futebol, eu vou explicar, é bem separada. Tem esse lado executivo, né, tem profissionais do mercado para ter já esse profissionalismo, né, porque clubes de futebol no Brasil são associações sem fins lucrativas, né, são associações hoje, para vocês terem ideia, a gente não emite nota fiscal, a gente tem dificuldades de captação de patrocínio e por isso às vezes a gente precisa de suporte de agências, de empresas profissionais do mercado para dar esse respaldo, porque a gente não consegue fazer isso, já que empresas multinacionais, por exemplo, elas têm compliance, elas têm regras de governança corporativa que a gente não consegue entregar por não ter a estruturação jurídica necessária. Então a gente ainda está anos-luz do que deveria o futebol. E quando existem essas comparações com o futebol europeu, com o futebol, com as ligas americanas, com franquias, com outros exemplos de gestão mundo afora, é totalmente injusto comparar, porque as estruturas jurídicas no Brasil não permitem que a gente faça algumas coisas, e só estando lá dentro para entender. As estruturas no Brasil ainda são muito amadoras, então a gente nos clubes e no Corinthians, a gente há 10 anos, e agora vivenciando isso há quase 2, a gente vem tentando profissionalizar, principalmente nessas pastas que têm o elo mais próximo com o mundo corporativo, que é onde a gente capta a receita para conseguir evoluir
e conseguir ter uma performance mais significativa, porque a performance mais significativa, como o Ivan falou, essa oscilação traz mais receita, faz a engrenagem girar melhor, com mais propriedade, e aí o ciclo torna-se mais virtuoso. Eu vou começar a passar para vocês entenderem como que funciona. Tá ligado? Estava no último. Foi. Bom, então, há 2 anos atrás a gente assumiu, né, o convite do Roberto, o Marcelo como estatutário, eu como executivo. A primeira coisa que a gente diagnosticou, a gente queria fazer algo diferente do que o mercado de futebol vinha apresentando, então a gente trouxe profissionais do mercado, a gente praticamente trocou toda a estrutura, a gente trouxe profissionais do mercado, não do futebol, mas do mercado de comunicação, principalmente do mercado de agências de marketing esportivo, a gente foi buscar, então, respondendo a tua pergunta, a gente foi buscar no mercado de agência de marketing esportivo pessoas que não tinham experiência no futebol, mas que queriam ter essa experiência. A gente propôs um novo modelo de gestão. Que seria esse novo modelo de gestão? Uma gestão integrada. O Corinthians ele tinha castas. O clube pensava de um jeito, a Arena pensava de um jeito, o CT pensava de um jeito, o futebol era desintegrado com o marketing, o jurídico não conversava. Então a gente queria trazer tudo integrado, porque eu tinha um produto só, que era o Corinthians, e eu tinha que chegar para o meu possível prospect anunciante com uma proposta única, né? Já que eu tenho uma plataforma de ativação, uma plataforma comercial, eu queria ter tudo isso integrado para potencializar essa proposta. A gente, no clube de futebol, você tem 400 focos e nada é prioritário, né? Você tem que colocar a criança em campo, você tem que negociar propriedade, você tem que cuidar do telão, você tem que entregar o jogo, você tem que cuidar dos esportes amadores, a bocha, o vôlei, o basquete, você tem que cuidar do uniforme, o parque aquático, você tem que negociar patrocínio. Então, quando a gente chegou lá, a gente tinha 90 projetos para 2015, a gente falou quais são os prioritários. E aí a gente elencou 2 perguntas baseado nos objetivos que a gente tinha para aquele ano. E essas 2 perguntas passaram a ser os 2 filtros. E a gente tinha um desafio, a partir desses 2 filtros, como que a gente integrava essa estratégia de longo prazo. E quando a gente fala de longo prazo em clube, por ser um ambiente político, o longo prazo ele pode durar a gestão, no caso do Corinthians são 3 anos, como no Corinthians é o mesmo grupo político que atua há 9 anos, ela vem durando, se perpetuando por esses 9 anos, com alguns sobressaltos. Em alguns clubes ela dura simplesmente a gestão, mas no caso do futebol, o longo prazo pode durar a próxima semana. A gente cria uma ação, a gente cria uma estratégia, ela pode durar até o próximo jogo. A gente já teve exemplos de planejamento que a gente criou para um campeonato e durou 2 jogos, porque a gente não tinha como implementação, porque você sofre uma pressão a partir do momento que os stakeholders envolvidos num clube de futebol são completamente diferentes dos envolvidos numa agência e numa empresa. Você precisa saber lidar com eles, você precisa saber gerenciar uma crise. No nosso caso, stakeholder, 2 deles completamente diferentes de uma empresa. Um é a torcida, que está envolvido com a sua marca de uma maneira emocional, né, que nenhuma outra marca tem esse envolvimento com o seu consumidor, como um clube de futebol tem. Você precisa saber lidar com isso. E o envolvimento de uma torcida significa, às vezes, uma invasão na sua empresa, né? Eu brinco com os meus amigos que trabalham em empresas ou em agências. Um amigo meu trabalha na Nestlé. Você já lançou um chocolate que o consumidor não gostou da embalagem, invadiu a Nestlé para te bater? Não, eu já lancei uma camisa que o torcedor não gostou e me mandou um áudio falando que ia jogar uma lata de tinta no meu carro da cor da camisa que eu lancei. Então, o stakeholder é diferente, você precisa saber lidar com isso. Azul, né? Azul, exatamente. E vendeu. E a gente precisa que venda a camisa para ganhar dinheiro. Só que o cara ia pintar o meu carro de azul. Então, a estratégia de longo prazo, a gente fez esse planejamento inicial em 2015 pensando em 3 anos. Essa era a ideia. E as 2 perguntas que a gente se fez, primeira pergunta, o que a gente precisava ter? Né? A gente assumiu o Corinthians, o Corinthians tinha uma dívida em fevereiro de 2015 de 490 milhões de reais. E a primeira coisa que a gente sabia que a gente queria fazer... Sem contar o estádio, né? Sem contar o estádio.
Né? O estádio do Corinthians hoje não pertence ao Corinthians, o estádio do Corinthians pertence a um fundo, 33% do Corinthians, 33% da Caixa Econômica Federal, 33% da Odebrecht, avaliado em 1,2 bi, sem considerar os juros, dependendo do tempo que durar o pagamento, essa dívida vai crescer ou não. O Corinthians Clube tinha uma dívida de 490 milhões e o objetivo do Roberto é sanar essa dívida. Independente se vai ganhar título em 3 anos, independente de qual vai ser o time, a gestão dele é para pagar essa dívida. Ele quer entregar o Corinthians daqui 3 anos, né, ou 3 anos contados desde fevereiro de 2015, sendo o clube de futebol do Brasil com o menor endividamento. E está certo. A visão dele é uma visão de entregar o Corinthians no médio e longo prazo com uma gestão sanada para que os próximos presidentes consigam sim montar um time, mas aí já numa visão sustentável, né, numa visão correta administrativamente e financeiramente falando, para que possa ser sustentável no médio e longo prazo e não faça uma loucura e o próximo não consiga sanar e isso vire uma bola de neve. Então a primeira pergunta era o que a gente precisava ter. E na verdade, o que a gente precisava ter é o que todo clube de futebol precisa ter, não só no Brasil, no mundo, que é receita. Então tudo que a gente precisava fazer a partir de então, daqueles 89, 90 projetos que a gente tinha, era que projeto que realmente poderia trazer receita no curto prazo para a gente. Então, criança entrar em campo, traz receita? Não, descarta. Telão, traz receita? Não traz muita receita, descarta. Organizar um evento para torcedor, traz receita? Não traz muita receita, descarta. A gente foi descartando até chegar nos projetos que realmente trariam receita no curto prazo. E a segunda pergunta que a gente se fez é o que a gente queria ser, como marca. O Corinthians é uma marca centenária, uma marca consolidada, todo mundo sabe, tem um universo, uma nação de torcedores fiéis, tem esses problemas pontuais, mas a gente, né, por estar lá dentro, a gente sabe lidar com isso. Então, o que a gente queria ser no médio e longo prazo? E o que a gente quer ser, o que a gente definiu, o que a gente quer ser, a gente não acredita em internacionalização de marca. Nenhum clube de futebol no Brasil, por mais que alguns dirigentes falem isso na imprensa, não dá mais para ser. Um clube de futebol no Brasil que quer ser internacional, não dá mais. Teria que pegar o carro lá do McFly, De Volta para o Futuro, e voltar 30 anos atrás. O mercado asiático, que dá a condição de um clube ser internacional, já está dominado. O mercado americano, que daria, já está sendo dominado pelos europeus. A Europa não tem como a gente entrar. O que dá para fazer em termos internacionais é se proteger dos europeus, né? Porque hoje tem todos os summer camps são os europeus. Hoje, tirando o Corinthians e o Flamengo, uma criança de 8, 10 anos, se ela decidir escolher um time europeu, Manchester, o Barcelona, o Real Madrid, ela tem acesso, ela assiste mais jogos do clube europeu do que qualquer time brasileiro. Se você vai aqui em São Paulo, qualquer shopping center, uma loja de material esportivo, na vitrine está a camisa, não está a camisa do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, está a camisa do clube europeu. Hoje tem 8 mil crianças do Boca Juniors que praticam futebol no Brasil, do Boca Juniors, né, de um clube europeu. Então, o que a gente tem para fazer clubes brasileiros que não cuidaram disso nas décadas passadas é se proteger dos europeus. Internacionalizar a marca não existe. O que dá para fazer ainda um clube brasileiro, por causa do nosso perfil, por causa da penetração digital que o Brasil tem, por causa do tempo de uso que nós jovens, temos de internet, por causa da penetração das redes sociais, é ser digital. Então, o que a gente percebeu como marca, o que a gente queria ser e como objetivo de trazer receita no curto prazo é que a gente podia ser digital. Ser um dos clubes mais digitais do mundo traria receita e traria essa visão de marca de ser digital. Então, a gente começou a fazer iniciativas com parceiros como Stay Film, que só tinha, a gente era o único clube de futebol que tinha procurado eles só tinham uma parceria com a Disney, hoje eles estão lançando com o Chelsea, o próprio Napster, hoje eles estão lançando com o Borussia, só o Corinthians tinha procurado, Twitter só tinha com o Barcelona, o Corinthians lançou, principalmente para potencializar a área comercial, conteúdo 360 graus, enfim, uma série de iniciativas digitais a gente começou a fazer para começar a consolidar esse posicionamento, porque levantaria a consolidação de marca que a gente queria e também ajudaria na parte comercial, não em termos de volume, mas já começaria a ter esse retorno financeiro. Como que a gente, baseado nessas duas perguntas e aí nessa nova formatação, a gente pensou numa estrutura com um olhar mais
verticalizado, a gente teve que espelhar o que seria uma agência, né? A gente montou uma estrutura como se fosse uma agência de comunicação. Então, a gente tem lá uma área de atendimento, uma área de planejamento, uma área de ativação. Eu preciso entregar ativação para os patrocinadores. Também um grande erro que os clubes sempre cometeram com os patrocinadores é achar que somente a entrega de visibilidade já dá o retorno suficiente para os patrocinadores, e não dá, né? A visibilidade, o Colagross está aqui para atestar isso, é um número gigantesco que a gente dá, né, pro patrocinador, mas que não é suficiente, porque ele precisa ativar esse patrocínio, ele precisa ter, além da visibilidade, ele precisa ter engajamento do consumidor, ele precisa ter engajamento do torcedor. O digital faz isso, faz essa entrega com bastante propriedade, mas ele precisa ter isso também no offline, ele precisa ter essa relação com a marca. Então, a gente precisa ter essa estrutura de ativação. A gente montou isso dentro do Corinthians. A gente tem uma área de criação, a gente tem uma área de projetos especiais, que é uma estrutura comercial, que eu vou detalhar um pouco mais para vocês, e a gente tem uma área de conteúdo. Essa área de conteúdo, para mim, é o principal ativo que a gente tem lá dentro, que é a nossa área de comunicação, que é a antiga área que os clubes lidavam mais com a assessoria de imprensa. A gente dividiu, a assessoria de imprensa fica com o futebol, né, as notícias, a contratação, quem vai jogar, quem tem cartão, a crise do técnico, quem vai ser contratado, para mim pouco importa. Esse é um problema do futebol. O que importa é saber lidar com a rede social, porque a rede social eu estou ligando o meu patrocinador, o meu parceiro comercial diretamente com o meu consumidor. E saber fazer esse link entre o que o meu patrocinador, o meu anunciante quer falar, quer engajar com o meu torcedor, é o principal ativo que eu tenho para vender para ele. Então, hoje o Corinthians tem 17 milhões de fãs nas principais redes sociais, são as 4 maiores que a gente trabalha. Tirando os times da Europa, o Corinthians tem o maior número de fãs, né, nas redes sociais, entre os clubes das Américas. A gente tem uma estrutura de 18 pessoas lá dentro. Eu vou mostrar o perfil dessas pessoas para vocês. É uma forma de ingressar no marketing esportivo também. E a gente não consegue terceirizar isso. Por quê? Porque eu preciso ter o pulso interno. Não adianta eu ter isso numa agência. Eu preciso saber o que falar, como falar no dia seguinte da derrota no Clássico. Não vai ser domingo, não. Eu preciso saber o que falar no dia seguinte da vitória. Eu não posso passar isso para uma agência, porque não vai chegar da forma correta essa mensagem. Eu preciso saber se eu falo alguma coisa, se eu fico 2 dias sem falar, isso só estando lá dentro, só monitorando quase que em tempo real o que a torcida está falando, porque a gente interage em tempo real com a torcida. Isso eu preciso ter internamente na minha estrutura. Como que essa estrutura funciona com esse olhar mais horizontal? Essa área comercial, que são os projetos especiais, que a gente chama de unidade de negócio, ela é totalmente alimentada por todas essas caixinhas. Então, atendimento, planejamento, criação, produção e conteúdo trabalham para essa área de projetos especiais, que é essa área que vai alimentar comercialmente o Corinthians, essa área que vai responder aquela pergunta da receita que a gente precisa ter no curto prazo. Quais são os principais produtos que trazem essa receita no curto prazo? Premier, o pay-per-view. O pay-per-view, eu estava falando por Ivan, poucos clubes se atentaram para isso. Os clubes eles ainda acham que a principal fonte de receita do futebol é a camisa. Na camisa, o Corinthians hoje tem a principal propriedade, o principal patrocínio master de um clube de futebol hoje é o nosso. É o patrocínio master da frente. Eu excluo um pouco, desculpa os palmeirenses, mas eu excluo um pouco o Palmeiras da conversa, porque o Palmeiras hoje ele não atua no mesmo mercado que os outros clubes, né? O Palmeiras ele atua não segue as regras mercadológicas. O Palmeiras tem um mecenas que banca o clube, que não usa nenhuma ferramenta, e que a hora que esse mecenas parar de bancar o clube, e certo ou errado, o Corinthians já teve o seu, outros clubes de Fluminense já teve o seu e, né, sofre um pouco agora que não tem, e a hora que isso acabar, ele vai sofrer as consequências. Hoje ele não segue as regras do mercado, então eu excluo o Palmeiras do mercado. O Corinthians hoje tem o maior patrocínio master, que é da Caixa Econômica, é público, o contrato são 30 milhões de reais. E os clubes ainda acham que a camisa é o maior ativo. A camisa não é o maior ativo. O Corinthians tem o Premier, o pay-per-view, a gente fez uma estratégia
com a Globosat e fizemos uma campanha o ano inteiro no Premiere, via digital, engajando o torcedor do Corinthians que não assinava o pay-per-view. Por quê? O Corinthians é um dos times que traz mais audiência, por isso a Globo sempre passava na TV aberta e, portanto, o corintiano ou ele vai no estádio ou ele assiste os jogos na TV aberta, ele não assinava o pay-per-view. A gente mudou, o Corinthians passou mais vezes nesse Campeonato Brasileiro no pay-per-view do que na TV aberta. Um ponto percentual de crescimento no pay-per-view representa 15 milhões de reais, a gente cresceu 2 pontos percentuais. E o Corinthians era o que tinha o maior potencial de crescimento justamente porque tinha uma penetração menor. A gente ficou 8 meses batendo nessa tecla nas redes sociais para ter esse crescimento. E a gente tem permuta justamente na Globosat para poder passar essa mensagem, 2 pontos percentuais de crescimento é o patrocínio master da camisa. Sem ter que bater na porta das multinacionais, que já não investem no futebol, pelo trabalho mal feito nos últimos anos dos clubes de futebol, de não gerar engajamento, de não fazer ativação, de achar que os clubes são maiores que as empresas, de achar que só era colocar o patrocínio na camisa e não precisar entregar mais nada. Todo esse trabalho que não foi feito, que os clubes pagam, hoje penam, né, para conseguir patrocínio, fora a crise de credibilidade do futebol que o Ivan abordou aqui, que não existe. Se você olhar, se você tirar a Caixa Econômica Federal do universo de patrocinadores, hoje ela investe em 14 clubes da Série A. Você não tem mais patrocínio. Você não tem nenhuma multinacional investindo no futebol brasileiro por um trabalho mal feito por culpa dos clubes. Agora, se você olhar para outras oportunidades de produto, foi o que a gente fez no ano passado, você tem dinheiro nessas outras oportunidades, fora desses ativos mais tradicionais. Então, o Premiere é um deles, o programa de fidelidade é outro, licenciamento, as lojas, o e-commerce, os próprios patrocínios, o clube, né, que é um ativo, tem oportunidades, e projetos inovadores são fontes de receita não tradicionais, que a gente elencou algumas, como rede de fast food, a gente vai lançar uma rede de bares, uma rede de pubs, para o torcedor assistir jogos, o Corinthians fora de casa, nesses bares e outras coisas. O perfil de quem a gente contrata, como eu falei, a necessidade do clube de futebol é ter uma equipe interna. Então, existe oportunidade para quem quer trabalhar em clube de ingressar, né, dentro do clube, não só nas agências, porque a gente precisa ter equipe lá dentro. É um perfil multidisciplinar, são estudantes de marketing, estudantes de administração. No caso do Corinthians, a gente também tem a equipe de comunicação, e nessa equipe são estudantes de jornalismo, designer, web e pessoal de vídeo. A gente produz muito vídeo, hoje rede social é muito mais vídeo, né, como conteúdo, como geração de conteúdo do que propriamente texto. A média hoje, a faixa etária, ela é de 21 a 23 anos. Por incrível que pareça, todo mundo acha que é um universo muito mais masculino. Lá é 50% homem, 50% mulher, trabalha no Corinthians. 80%, todo mundo acha que é 100% torcedores do Corinthians, tem São Paulino lá. 80% torcedores do Corinthians, 10% de outros times, tem palmeirense, tem São Paulino. 10% neutro, não gostam de futebol. Tem botafoguense? Não. Isso é o único no mercado. Isso é o único no mercado. E como que a gente contrata lá? A gente tem uma parceria com a SPM, tá? Tem um programa de estagiários, então a gente vai na SPM uma vez por ano, leva alguns desafios, alguns cases, formam-se grupos na SPM. Desses grupos, os destaques a gente contrata, entram no programa de estágio. Desses estagiários, 80% são efetivados. Acho que a gente efetivou no último ano 80% dessas pessoas, e indicação de conhecido. E aí, o que eu vou falar na frente, relacionamento é muito importante para ingressar, acho que em qualquer lugar no mercado, em clube de futebol, eu ingressei via relacionamento. Uma pessoa que conheceu outra pessoa, que no caso trabalhava comigo, que me indicou. O principal ponto positivo de se trabalhar em um clube de futebol é a experiência em todas as frentes de comunicação. Um clube de futebol, ele te dá essa visão, esse overview geral do mercado. Um clube de futebol, você está no marketing do clube de futebol, você está no marketing de uma empresa, porque você é produto, né? Você gerencia produto, você vê preço, você estuda o target, você estuda a pesquisa. Então, de certa forma, você tem um produto na sua mão, ao mesmo tempo que você é um veículo, porque você propaga outras marcas, então você é um veículo de comunicação. Ao mesmo tempo que você é conteúdo, você vende o seu conteúdo. Eu vendo meu conteúdo para a Globo, eu vendo meu conteúdo para redes sociais. Facebook paga para ter conteúdo do Corinthians.
outros veículos querem comprar o meu conteúdo, ao mesmo tempo que eu lido com um consumidor que nenhuma outra marca lida por esse elo emocional. Então é uma experiência que você não vai ter em nenhum lugar. Eu sou uma agência, eu tenho uma estrutura de agência porque eu tenho que ativar os meus patrocinadores, meus parceiros comerciais. Numa agência você tem uma experiência de agência. Numa empresa você tem uma experiência de empresa, de produto. Num veículo você tem uma experiência de veículo. No instituto de pesquisa você tem uma experiência de instituto de pesquisa. Num clube de futebol você tem uma experiência de tudo. Por isso que é muito intenso. Um ponto negativo, o clube de futebol, infelizmente, ainda é semi-amador, se não amador. Eu pus o semi para não chocar o cola grossa. É o lado cheio do copo, mas é amador. É uma estrutura amadora. Eu tenho 350 conselheiros que batem na minha porta todos os dias são conselheiros que não têm a menor preparo para estar lá, são conselheiros indicados politicamente que eu preciso atender e ele fala, recebe o meu amigo que tem uma empresa de água no quintal da casa dele e ele quer vender água aqui dentro. E eu não posso falar não. Isso toma 3 horas do meu dia. E eu deveria, nas 3 horas do meu dia, estar com o Ivan tentando vender o patrocínio de alguma coisa na Unilever. E eu preciso receber, porque se eu não receber, eu vou ter algum problema político lá dentro. Vão bater em você. Por exemplo, ou vão pintar meu carro de azul. Porta de entrada, relacionamento. Você vai conhecer alguém, que vai conhecer alguém, que vai conhecer alguém, que vai te indicar lá dentro. E disposição. Disposição porque se você realmente quer trabalhar num clube, você precisa estar disposto a isso. Ao lado político, a trabalhar, como o Ivan falou, no domingo, na quarta noite, a sair da arena às 2 da manhã, a receber pouco, porque o salário no clube de futebol, você não vai ficar rico, você não vai ficar a sua vida inteira, você não vai ter plano de carreira, não existe porque é uma gestão política, tem começo, meio e fim. Na melhor das hipóteses, você vai ficar até aquele grupo político ficar. A hora que o grupo político sair, você vai sair junto. Então, você sabe que você vai sair em algum momento. Você não vai virar presidente, porque se você virar presidente, você não tem salário. Então, a não ser que você queira trabalhar sem ser remunerado, eu acho que ninguém quer, porque não é profissional, você não vai ficar lá. Então, não tem plano de carreira, não tem salário. Então, é uma grande experiência, mas que você tem 1 hora e um momento para acabar. Eu trouxe dois cases, só para finalizar, rápido, para mostrar essa história do digital com retorno financeiro. A gente fez um case para a Natura, foi o recorde de views da história da Natura, e vendeu propulsor de vendas para eles. Era para o Dia dos Pais, eles queriam vender um kit associado à atmosfera do Corinthians e da Arena, esse universo masculino. A gente fez um case. Pode. Quanto tempo é o filme? 2 minutos. Tá bom, a gente para ali então. Segura outra pergunta. Pode ver essa merda. Chora. É você. Legal pra galera, muito legal. Lucas, não vai dar tempo de mostrar seus filmes, tá? Eu sei não, eu vou pegar o gancho dele, 5 minutos só não tem pergunta. Conforme você vai crescendo, vai amadurecendo, você vai entendendo essa visão de super-herói do pai. Nunca tinha visto ele chorar, por exemplo, né? Por trás do óculos eu vi ele chorando. Aquele dia eu falei, putz, ele não é um cara blindado, né? Ele é um ser humano. Eu acho que todo pai, né? Quer ter um filho menino pra levar no jogo, pra assistir junto. Meu pai não teve, sua filha única, e ele aproveita comigo exatamente como ele aproveitaria tendo um filho homem. Antigamente eu olhava para cima e abraçava ele e ficava admirando. E hoje em dia é o mesmo abraço, só que ele é diferente, ele é de lado. Meu pai é meu super-herói. Meu pai não é meu herói, é meu super-herói. E hoje é uma honra poder assistir ao seu lado mais um jogo. Eu acho que esse vai ser mais que especial. Pai, hoje eu tô aqui pra te surpreender, mas todos os pais da vida eu quero dançar com você. E eu vim aqui no telão, todo mundo aqui olhando, para dizer que você é meu herói, que eu te amo, você é o cara, pai. E eu decidi fazer essa surpresa pro senhor, dizer aqui na frente de todo mundo o quanto eu te amo e
participar da minha vida e por estar naquele momento mais importante que foi quando o meu filho nasceu. Para você que estava lá segurando minha mão, eu queria que você soubesse que eu te amo demais e que você para sempre vai ser meu grande irmão. Muito bom. É isso. Muito bem. Alguém chorou aí? Rapaz, quase virei corintiano. Quase, Ali. um pouquinho. Antes de passar Eu para o não Lucas, assisto. a gente vai ter que correr um pouquinho para poder dar Então, eu não queria tirar meia hora pelo menos de 20 pergunta, minutos de pergunta. Já tem 3 pela internet que chegaram. Eu queria só fazer um comentário. Eu trabalho com marketing esportivo há muitos anos, trabalhei vários anos nos Estados Unidos e no Brasil em 2013. E além de trabalhar no Ibope Repucon, onde sou diretor executivo, eu também dou aula na universidade, dou aula aqui, dou aula na Casper, eu dou aula na televisão, na área de marketing esportivo, futebol, esporte como um todo. E eu converso muito com meus alunos sobre carreira, trabalhar no esporte, enfim, digo para vocês. Poucas experiências na vida são tão ricas quanto trabalhar num clube de futebol. Ou seja, porque o clube, primeiro, vai te mostrar se você realmente quer fazer uma carreira em esporte ou não. Porque tudo de ruim é jogado na sua cara de cara. Logo no primeiro dia. Entendeu? E depois no clube, como o Gustavo falou, você trabalha em tudo. Você não está apenas envolvido em vendas de patrocínio, ou geração de conteúdo, ou em Facebook. Você é exposto a todas as atividades que o clube tem. E é exposto à politicagem. É exposto a decisões que são tomadas por política e não por eficiência. Então, esse 1 ou 2 anos que trabalha no clube, nem como estagiário não remunerado, se for o caso, vão ser a experiência vai ser mais rica da sua vida profissional. Porque você vai sair de lá com um conhecimento enorme, enorme. Vai aprender a se virar, vai aprender a trabalhar sob pressão. E, mais importante, vai aprender a conviver com frustração. Ou seja, eu vi um estudo ano passado feito por Harvard, onde a minha mulher é pesquisadora, que diz que 70% dos erros, que são erros de carreira, que as pessoas fazem, acontecem por conta de frustração. As pessoas se frustram e tomam decisões erradas. Decisões de carreira erradas. Saber lidar com frustração é fundamental na carreira de sucesso. E o clube te dá isso. Muito bem. Lucas é o nosso, trabalha comigo, entrou nessa indústria pela minha mão, como estagiário. Não remunerado. Não remunerado. Não, mentira. Você ganha o que é, né? $400. $400. Pô, não é tão mal, o dólar de hoje não é tão mal assim. Não estava 4. Enfim, e o Lucas, num espaço curto de 2012 a 2016, se tornou, e falo isso sem menor preocupação em exagerar, uma das grandes autoridades no Brasil em mídias digitais e em esporte. Ou seja, e ele toca hoje toda a nossa parte de mídia digital, tem um grupo que trabalha para ele. E, Lucas, 10 minutos? Eu vou tentar fazer em 5, já são 10, vou deixar um pouco de pergunta. Bom, como o Clogras falou, a gente trabalha no outro lado, né? A gente tem aqui a agência, a gente tem o clube, a nossa parte é a parte de pesquisa. Muito falou-se aqui em patrocínio, patrocinador. E o que a gente faz, quem nós somos no mundo inteiro, nós somos a maior agência de análise e eficiência de marketing esportivo. Então, nós aferimos a qualidade da exposição que o patrocínio tem dentro do esporte. Não só futebol, mas como vôlei, enfim, até bote. E eu tinha um vídeo que eu queria mostrar do golfe, dá? Não, depois eu te mostro qualquer coisa. Para vocês entenderem um pouco. Não, mostra o golfe, pode mostrar o golfe. Que é o 3. O do Vocês entenderem como que é feito isso. Todo mundo fala, mas como é que se avalia a exposição de patrocínio? Eu vou te mostrar agora. A gente faz isso em todas as mídias, tá? A gente faz isso em mídias convencionais e agora nas mídias digitais, que foi onde eu achei a minha brecha para entrar nesse mercado. Isso é o Facebook, né? Uhum. É um filme no Facebook. Esse é um exemplo do Face, mas a gente faz isso em Twitter, Instagram, enfim, qualquer rede digital.
Você vê que as marcas vão sendo capturadas segundo a segundo, identificadas, capturadas e valoradas. Vamos lá. Então, primeiro, qual que é a importância disso, né? Não são todas as marcas que patrocinam que fazem cases maravilhosos como o case da Natura, o próprio case da Gatorade com o Corinthians também, que é sensacional. Então, elas precisam, no final do dia, comprovar que aquilo existe, que aquilo deu realmente retorno, né? Por que eu vou investir e comprar mídia tradicional se eu posso investir no clube? Qual que é a diferença? E é exatamente isso que a gente faz. A gente valora a exposição e a qualidade e a eficiência do patrocínio. Contar um pouquinho de como que eu entrei nesse mercado foi justamente... Primeiro foi recomendação, conheci o Nicola Grossi, ele me botou para dentro como estagiário, fui entrando até chegar onde eu estou agora, mas eu consegui chegar onde eu estou agora porque eu encontrei essa brecha. Eu vi, já uns 2, 3 anos atrás, eu olhei para frente para o digital e falei, cara, o digital vai ser grande aqui ainda. O maior desafio que eu encontrei na época, e encontro até hoje, é provar para as grandes marcas, para os grandes clubes, com exceção de alguns poucos que já fazem isso muito bem, o próprio Corinthians, que o digital é uma plataforma viável, né? A mídia é sua, você faz o que você quiser, você cria o seu próprio conteúdo, você pode dar exposição para a marca do jeito que você quiser. Você não sei que se suborne em cameraman da Globo e fala, ó, se o cara fizer o gol, foca bem bacana aqui no meio da cara, o cara não vai fazer isso. Nas redes digitais, nas plataformas sociais, você tem essa possibilidade. A mídia é tua, você faz o que você quiser. Você que escolhe qual foto você vai botar. Você escolhe se você vai botar a hashtag do teu patrocinador ou não. Você decide se cria uma propriedade ou não. Vai no canal do YouTube do Corinthians e cria gol do mês, patrocinado por, escolhe uma marca, bota, vende isso, cria essa nova propriedade. A maior dificuldade que a gente tem, continua tendo até hoje, é justamente isso, é provar para as pessoas que é uma coisa viável, é uma propriedade viável. Porque, infelizmente, de uma forma ou outra, os grandes diretores, as grandes agências das empresas, e eu não quero usar a palavra errada aqui, mas jurássico seria talvez uma palavra boa para usar, não acreditam nisso. Cansei de ir em clube e falar, ó, quem é a equipe de digital de vocês? Ah, o Fernando. O Fernando é sobrinho da Renata, que é amiga da menina da mídia. Ele toma conta de toda a rede social do clube. Ele é remunerado? Não. Por que você não investe numa equipezinha de 2, 3 pessoas que sejam, pelo menos para começar? Quando eu falava com os diretores de marketing, eles não entendiam, viam a possibilidade, quando chegava lá em cima, tem que botar o quê? 30 mil reais? Não, tirava. Então, ainda é um mercado complicado de entrar, não tem muito profissional qualificado, tá? Não existe uma faculdade de mídias digitais focada em esporte. Não existe. Então, você precisa, pessoas que a gente contrata para trabalhar com a gente, pessoas super antenadas, estão conectadas 24 horas por dia, que saem do trabalho, mas não desligam a Twitch, assistem o jogo no ônibus, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, e estão sempre envolvidas no meio. Isso é uma coisa que a gente tem e tem pouco. Todo lugar que a gente vai, eu lembro quando a gente foi na CBF conversar, estavam todos os clubes lá, na saída, a maioria dos presidentes e diretores de marketing vinham falar comigo, onde que eu acho gente qualificada para fazer isso? A minha resposta era, não sei. Porque é difícil. É um mercado que ainda não é muito explorado aqui, porque tem um vasto potencial. Vasto potencial. Eu não queria matar muito, porque a gente já tem 15 minutos só. Antes de abrir para a pergunta, tem 4 já aqui esperando. É um comentário. Tá. Qual é a melhor forma de ingressar nessa indústria? Estágio. Estágio é a maneira mais objetiva, porque o estágio te dá uma chance de você trabalhar 1 ano ou 6 meses no tempo do estágio, remunerado ou não. Hoje em dia a maioria tem uma remuneração. Te dá uma chance de provar o seu valor, sabe, de provar o que você faz bem, de validar que você quer realmente trabalhar nessa indústria, que é muito importante. Ou seja, e te dá uma chance de construir relacionamentos que vão ser úteis para a vida inteira. Por que esse momento é favorável a vocês? Porque é uma indústria em transformação. Quem
se foi aluno meu, já ouviu isso o curso inteiro, é uma indústria em constante mudança. Hoje, a indústria de marketing esportivo do futebol, principalmente, está sofrendo 3 grandes revoluções. Primeiro, o que era uma mera exposição de marca passou a ser engajamento com o torcedor, ou seja, é outro negócio. Segundo, o que era patronagem virou patrocínio, ou seja, demandam mais, são mais sofisticados, querem ver o retorno centavo a centavo dos seus investimentos, e o que era analógico virou digital. Hoje, o mundo digital está movendo essa indústria. As mídias sociais mudaram o mundo e estão mudando a indústria do marketing esportivo também. Nas nossas reuniões com patrocinadores, o que te passava 2 horas vendo o explosão de marca, hoje vem 10 minutos e 1h30 discutindo engajamento em mídia social. E por que isso é uma oportunidade para vocês? Porque vocês conhecem esse mundo. Vocês genuinamente são a primeira geração que nasceu, cresceu e viveu dentro desse universo. É muito difícil para mim, alguém da minha idade, que sabe, geração de cima, conhecer as mídias sociais e o impacto, viver isso como vocês fazem isso o tempo todo. Essa é a oportunidade. O que vocês aprenderam a fazer no dia a dia de vocês, no Instagram, no Twitter, no Facebook, seja através de blogs, e como é que começa isso? Ou seja, a coisa mais comum que eu vejo é como é que eu faço, como é que eu entro nessa indústria? Estágio é um caminho mais objetivo. Agora, você não precisa esperar o estágio para você começar. Você pode começar fazendo seu blog de esporte, você pode começar tweetando sobre o esporte, pode começar crescendo o seu nome, ou seja, na indústria, opinando sobre o que você ama. E antes de abrir a pergunta, eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém que está até assistindo a gente agora de Vitória, uma ex-aluna minha que mora em Vitória, de Belo Horizonte. Ela queria entrar na indústria, ela foi aluna minha de um curso de verão na CASP 2 anos atrás, mais ou menos. E ela saiu, eu fiquei sem ter notícias dela durante alguns meses. E um dia ela me procurou e falou assim, olha, criei uma conta Twitter para falar do Atlético Mineiro, que é o time do coração dela. Hoje ela tem 17 mil seguidores e é uma das maiores influenciadoras do clube nas mídias sociais. 17 mil seguidores. Influencia a decisão do clube. Ela não esperou um estágio. Ela não esperou alguém dar um emprego para ela para começar. Ela começou por conta própria, fazendo o que ela faz bem, criando conteúdo de qualidade através da conta Twitter dela, e gerou uma liderança e gerou um conhecimento. É assim que as coisas acontecem. Digo para vocês, lá no Ibope Pucon nós recrutamos uma média de 20 a 30 pessoas por ano. Hoje em dia, quando a gente procura alguém, no primeiro ponto, no primeiro bullet é jovem, ou seja, antenado, conectado, conhece o mundo digital. Sem isso, não vai a lugar nenhum. Perguntas? Vamos lá. Pergunta alto, por favor. Gostaria de saber a voz que o departamento de marketing tem em contratação de jogador, porque, obviamente, alguns pesa o fato de que, por exemplo, você pode comprar um jogador de função de peso para vender muita camisa. Gostaria a voz que o departamento de marketing tem nisso. Em contratar um jogador? Hoje, no Corinthians, a gente opina muito pouco, a não ser que a gente tenha alguma necessidade, precisamos contratar um jogador, não é o caso. O Corinthians ele tem um pensamento muito menos em ter um grande ídolo, em ter um... Vou ilustrar, não tem mais um pensamento em ter um Ronaldo, então um grande case de marketing e muito mais em ter um time, né, em ter um elenco, e aí você divide essa necessidade de vender em vários jogadores, como foi ano passado. Então eu vendi a camisa do Renato Augusto, do Jadson, do Cássio, do Malcom, do Wagner Love, do Gil. Eu vendia várias camisas, e não só de um, do que eu vou criar no marketing uma necessidade, vou criar um case, vou criar um jogador para vender só a dele e esquecer do resto. Não existe um movimento que parta do marketing para o futebol ter que aderir a esse movimento. Não, o planejamento é totalmente do futebol. Agora, se porventura existe um jogador que o futebol quer contratar e não existe, até pela nossa necessidade de sanar a dívida, nossa necessidade financeira, não existe
condição financeira de contratar esse jogador, o futebol procura o marketing e a gente cria um plano que pode passar, sim, por venda de camisa para viabilizar a contratação desse jogador. É o inverso. Lá atrás. Pergunta um pouco da questão política. Quando a gente vê, por exemplo, as marcas americanas, se a gente tem da NBA, da NFL, até de futebol, são marcas muito mais valiosas do que as marcas dos times aqui no Brasil. E a gente faz uma comparação da gestão desses clubes. Tá? Gestão muito mais profissionais e aqui muito mais política. Você comentou bastante sobre isso, esbarra muito no seu dia a dia. Até que ponto essa gestão política esbarra no poder que a marca traz na sociedade e como profissionalizar mais e tirar um pouco a política de lado. Então, pode ser os quatro. O ponto é como profissionalizar mais e politizar menos. A minha opinião é pessoal e radical. Mudar completamente a estrutura jurídica do futebol no Brasil. É não ser mais um clube, uma associação sem fins lucrativos, é virar uma empresa. A partir do momento que o futebol virar uma empresa, eu te garanto que o que você já ouviu falar, e a maioria das pessoas aqui, o Brasil tem potencial de ser uma NBA, uma NFL, eu não sei, uma NBA tem potencial de ser uma liga fortíssima, de competir com as ligas europeias? Tem. A partir do momento que acabar com a política e com a parte social, com a parte que hoje é o que impera nos clubes. Os clubes não são profissionais. Só a hora que romper esse modelo. Hoje em dia, o modelo que a gente tem não impede não permite qualquer tipo de comparação com o que tem nos Estados Unidos e com o que tem na Europa. A questão é que quando ele fala de questão política, não existe lógica empresarial. Então, o objetivo, que pode ser resumido na palavra política, do dirigente que está lá, muitas vezes não é o objetivo que faz sentido na cabeça de todo mundo. Né? Não, então faz sentido nós fazermos uma contratação de um jogador porque ele vai dar retorno aqui e ali, um pouco voltando na pergunta dele. Não é essa a lógica. Muitas vezes existem interesses pessoais, escusos, outras vezes existe realmente uma cabeça antiquada tomando decisão com uma cabeça de antigamente, não com uma mentalidade moderna. Ou seja, não existe lógica empresarial, não existe a responsabilidade do cara deixar um rombo e depois responder na pessoa física por esse rombo que ele está deixando. O que quer dizer que numa empresa toda essa lógica é verdadeira. O cara não vai tomar risco desmedido porque ele perde o emprego dele, ele pode ter problemas na pessoa física dele. No clube muitas vezes isso não existe, né? Na maioria das vezes não existe. Então a lógica é outra. Você pensar no modelo associativo que é hoje como funciona o futebol brasileiro e comparar ele com uma liga, como você falou, NFL, os exemplos da NFL e NBA, é uma injustiça, porque o dono da franquia lá da NFL, o dono da franquia da NBA e a própria liga, eles querem todos se ajudar e todos visam o crescimento da marca, lucro, realizar, obviamente, uma boa competição, mas, sobretudo, fazer aquilo funcionar e ser superavitário. Né? Existem limites para isso e isso vai até o ponto de as regras sempre primarem por benefício coletivo e não pelo benefício individual. Vocês estão vendo a discussão agora dos direitos da Primeira Liga, que é uma liga que nasce para ser moderna e à medida que cai o dinheirão na mesa vindo da Globo, os caras já começam a degladiar, falam, eu sou Flamengo, eu quero mais e você é menos. Então, ou seja, o cara ele quer que sempre se fortalecer mais e o outro enfraquecer, que é diferente da lógica da Liga Americana, que todos se fortalecem para garantir que o espetáculo seja sempre super legal. Gustavo, você falou de avaliar quanto tem retorno às suas atividades de marketing. Como você faz essa avaliação na forma direta e indireta? Como que eu avalio? O retorno financeiro, dependendo do objetivo do patrocinador, o retorno de visibilidade. No caso da Caixa, o que ele precisa que se avalia é o retorno de visibilidade. Então, eu avalio dessa forma. No caso de um outro patrocinador, o objetivo dele, às vezes, é engajamento. Eu avalio, vou para o lado digital. No caso da Natura, ele queria saber o retorno financeiro dessa ação. Era uma ação pontual, a gente avaliou no retorno das vendas do kit pontual para o Dia dos Pais. Depende muito do objetivo do patrocinador. No caso do Napster, o retorno sobre o número de assinaturas que a nossa parceria gera através do conteúdo exclusivo que a gente propicia para o torcedor. Depende muito do objetivo do parceiro. A gente tem diversas formas de avaliar esse retorno. Gustavo também. Qual a perspectiva de quem está no poder agora, Corinthians, com essa que a gestão é cíclica, né? Quando um grupo político assume, pode mudar tudo. Por exemplo, se o grupo de vocês, Renovação e Transparência, não continuar no poder, do âmbito financeiro, que o Roberto quer colocar
não participo da parte política, né? Como executivo, eu só entro na parte profissional mesmo, que diz respeito ao marketing comercial. O nosso planejamento vai até fevereiro de 2018. A partir de fevereiro de 2018, eu não sei o que vai acontecer. A gente tem nosso plano, vai até lá. O que vai acontecer depois politicamente, eu não sei te dizer. A gente está trabalhando até terminar a gestão do Roberto. Só uma coisa, pessoal, não se confundam, ambientes corporativos também são ambientes políticos. Sim, hein? sem Ou dúvida seja, nenhuma. Se a empresa que vocês trabalham mudar o número 1, muita coisa muda dentro da empresa, independentemente, é lógico, essa empresa quer dar lucro, essa empresa quer crescer, mas muita coisa muda. Tem as preferências, sim. Cabeça muda, então não se confundam. Grandes corporações que sejam listadas em bolsa, que tenham regras de compliance duríssimas, um manual lá de procedimentos muito bem estabelecido, são políticas. São políticas. Então não se confundam que na medida que um dirigente de primeira linha trocado, muita coisa dentro dessas empresas também muda. Acho que o que muda no clube é a história da eleição, né? A eleição. Eu queria perguntar, o Gustavo falou que no mercado do futebol nos clubes, você não consegue ficar rico, você ganha dinheiro. Mas tem alguma área dentro do marketing esportivo que você consegue? Dá para jogar bola? Você sabe jogar, não? Você joga bola, mas não muito. Acho que essa pergunta é para o Ivan. Aqui tem muitas áreas. Tem muitas áreas. Aqui dentro do clube, primeiro, tem essa história de ser chorão, né? Então o cara de ser rico e tal, lógico, ele compara o salário dele com o salário do atacante do time e vai se achar realmente, falar, esse cara não jogou nada, tá lá o chinelinho, né, que chama, o cara tá lá no CT e tá ganhando 700 por mês, eu aqui com meu salarinho, todo dia jogo quarta-feira até as 3 da manhã no estádio, no outro dia tô às 9 aqui batendo pontos, você se sente mal. Mas de verdade, como eu falei, tem muitas possibilidades de trabalhar nessa indústria. Você vê, os dirigentes de primeira linha das federações, eu acho que eles não reclamam de dinheiro, talvez eles tenham uma vida bastante confortável. O número grande de agências que também existem nesse mercado, que intermediam valores altíssimos, também estratosféricos, né? Eu acho que também tem uma componente de remuneração super importante. Ou seja, o problema de dinheiro não existe, eu acho que tem a ver com qual é a sua vocação, a sua competência e o que você consegue fazer bem para se diferenciar e, como qualquer outra profissão, performar financeiramente além de profissionalmente, né? Eu estou desde janeiro fazendo parte do professor Ariel na última pesquisa do GBCom. E uma coisa que ele comenta muito, e bom, não uma crítica à palestra, etc., mas o fato de a gestão, principalmente no Brasil, a gestão esportiva ser muito limitada ao marketing esportivo. As pessoas sempre perguntam para falar de gestão, meio que fica só no marketing. Vocês acham que isso é verdade? Ou isso não se discute a gestão esportiva agora do marketing, né? Se isso pode ser uma limitação, até por nossa gestão, um pouco do que você falou de não discutir mudar a empresa jurídica, etc. Eu acho que essa indústria evoluiu muitíssimo nos últimos anos. Eu acho que a Olimpíada aconteceu agora e muito se discutiu do que é a gestão do esporte quando você foi estudar de perto o que são todas as federações que participaram das Olimpíadas, não é isso? E aí você ali abriu alguns armários que encontrou uns esqueletos horrorosos e outros com boas surpresas, com gratas surpresas, né? Então, de fato, acho que essa discussão, sem dúvida nenhuma, é válida. O fato do marketing esportivo talvez tenha sido mais midiática, voltado para o mundo do futebol, que sempre ocupou grande parte, e até hoje é assim, grande parte das notícias. Então, não quer dizer que não se discute, talvez se discute em núcleos de interesses, como o Ari participa lá, como o Ari é um grande conhecedor desse negócio, é doutor no assunto, não é isso? Então, não é que não se discute, talvez não tenha a exposição, a mídia necessária, mas sem dúvida nenhuma, a gente viu nas notícias recentemente muito sobre o que são as federações, a gestão de cada uma das federações que participaram das Olimpíadas, por exemplo, algumas boas notícias e algumas péssimas notícias também. De novo, existe oportunidade aí em tudo quanto é lugar. Quer ver uma gestão muito elogiada, que com certeza vocês conhecem o case e se fala bastante de esporte? O rugby, como você bem falou. Então, o rugby é um esporte que grande parte das pessoas tem uma limitação natural pelo entendimento das regras, não é isso? E a Confederação Brasileira de Rugby, que historicamente tem sido aí um benchmark do que é fazer gestão de esportes e não somente de marketing esportivo. Pessoal, tem mais uma pergunta presencial, eu vou combinar as 3 e aí a gente vai fazer uma rápida, 30 segundos para se despedir, tá? Sua pergunta. Muitas pessoas hoje buscam
que tem... Posso falar? Pode. Eu acho que tem muitas oportunidades, que o Gustavo bem falou aqui. Você vê que os clubes estão protegendo as suas marcas do avanço europeu. É quase que uma nova colonização, né? Então, esses clubes europeus estão vindo para cá fincar a bandeira deles. Você vê, o Barcelona em breve vai ter um escritório no Brasil. Ele vai precisar de gente aqui. Né? Ele vai precisar de gente que conheça. Nós já tivemos lá atrás uma experiência de representar o Barcelona no Brasil. A experiência foi bem sucedida. Nós fizemos algumas patrocínios locais, se chama de local sponsorship esse produto. E eles já têm um escritório em Nova York e já estão na China. E brevemente virão para cá. A NFL acaba de fechar uma parceria com uma agência do Rio de Janeiro, que chama-se Effect Sports, que vai cuidar lá da parte de mídias sociais deles. É um primeiro esforço que pode culminar daqui a 2 ou 3 anos com o jogo da NFL aqui. A NBA tem um escritório no Brasil, ou seja, com gente muito competente tocando. O que quer dizer? Existe sim essa oportunidade. De um brasileiro ir para outros países, eu acho que também tem oportunidade. Teve uma palestra na terça-feira à noite, tem uma palestra de um garoto brasileiro que trabalha no Manchester City, por exemplo. Lógico que tem uma vida na Inglaterra e tudo mais, mas que trabalha lá no Manchester City. Agora, eu acho que talvez o Eldorado das oportunidades para profissionais brasileiros que conheçam da indústria, hoje, provavelmente se encontra no mundo asiático, né? Que quer essa experiência. Eu acho que são poucos os profissionais brasileiros que podem sentar lá no board da UEFA e ter alguma coisa para ensinar para esses caras da UEFA, mas eu tenho certeza que tem muita gente aqui capacitada para ir para a China, eventualmente para o Oriente Médio, que está investindo muito no mundo do esporte, sobretudo no futebol, ganhar bem, fazer bons salários, viajar, comer lá um grilo, lá uns negócios deles lá, mas ganhar um bom salário e morar então no mundo asiático, ou talvez no Oriente Médio e ter uma oportunidade internacional. A última pergunta vem da internet, meu amigo Diogo, é o seguinte, que eu estou combinando perguntas, para o encerramento. Que conselhos cada um de vocês dá em 30 segundos, para acabar rapidinho, para quem ou já trabalhou e quer voltar para trabalhar, ou nunca trabalhou para entrar na indústria do marketing do esporte? Lucas, 30 segundos. Cara, se você realmente Considerações quer, finais. vai atrás. É o que a gente já estava comentando. Tipo, é hands-on. Você não pode se dar o luxo de achar que você já vai entrar numa empresa fodida e ocupar um cargo do cacete. Não vai. Você tem que ter isso em mente, tem que ter isso em foco, mas é você saber mais ou menos para que área que você quer. Ver se você consegue, através de algum contato, como eles comentaram, tipo, ter algum contato com o pessoal do clube, mas é ir na raça, cara. Eu, imagina, quando eu aceitei o estágio do Juca, eu não estava com 22, eu já estava com meus 27. Mas eu estava trabalhando em agência, eu falei, não aguento mais isso, eu quero ir para esporte. Pintou oportunidade, ele falou, cara, o salário é praticamente nulo, mas você vai trabalhar numa empresa multinacional, que tem contratos gigantescos com FIFA, NFL, NBA, são todas clientes nossas internacionais. Eu assumi, peitei, assumi 6 meses de preju, mas hoje estou bem. Acho que primeiro vocês têm que se perguntar se realmente vocês querem e se não é uma paixão de verão. Né? Você realmente quer casar ou você quer só namorar ou ficar? Então é essa a dúvida ali que você tem que se fazer. Né? Essa resposta honesta que você tem que ter. Eu prefiro trabalhar no mercado financeiro, por exemplo, como grande parte da turma que sai aqui dessa escola vai trabalhar, ganhar dinheiro, for ficar rico, e vou viajar, assistir todo o Super Bowl, todas as Olimpíadas, todas as Copas do Mundo, também pode ser. Você continuar gostando do esporte, curtir sem essa preocupação. Né? Você tem que naturalmente, se você decidiu, então se essa resposta é sim, eu quero trabalhar, então você tem que fazer a sua parte. Então você tem que participar de eventos como esse, tentar conversar com pessoas do mercado, se aproximar dessas pessoas, perguntar, cada vez mais entender quais são as características do seu perfil, agregam valor a essa indústria e não ficar reclamando, como a grande maioria das pessoas que eu vejo, da garotada que eu vejo, falar, mas o mercado é super fechado, não tem oportunidade. Tem oportunidade para quem briga, para quem vai atrás, para quem corre, para quem de fato consegue, né, se mostrar, consegue se expor. E componente muito necessário, já foi falado aqui, mas vale realçar, que é a história da resistência à frustração. Essa é uma indústria que tem muitas boas notícias, mas também muita frustração, muita má notícia. E entender, pessoal, como qualquer outra carreira, que é uma escada. Então você vai sim começar. O que eu tenho visto muito é uma ansiedade grande das gerações mais novas aí do que eu, de chegar lá muito rápido, de chegar na decisão, na estratégia muito rápido, sem ter que percorrer aí uma escadinha que às vezes é cansativa e mais longa do que a gente imaginava. Essa indústria, não diferente de qualquer outra, ela tem sim os seus degraus para serem seguidos, e aí se você quer um dia atingir o topo, quantas vezes a gente já não ouviu falar aqui do Cafu, que foi reprovado em 1000 peneiras, essa mesma história. Vale também
aqui para a nossa indústria isso daí. Para você entrar e depois que você está dentro, você vai jogar lá num time no interior de São Paulo, aí você vai jogar, né? A mesma coisa da regra do futebol, que vocês conhecem bem qualquer história, vale a pena para vocês entenderem como que é a evolução profissional na nossa indústria também. Boa sorte. Acho que só para um pouco de cada coisa, só para consideração final, é um mercado totalmente em transformação, não é um mercado fechado, é um mercado aberto, hoje formado por pessoas novas, que recém entraram, como eu, como eles, né? É um exemplo claro aqui, evidente para vocês, e, portanto, pessoas novas que recém entraram, que estão conhecendo também esse mercado, estão dispostos a abrir porta para pessoas novas. É um mercado difícil, é um mercado que cria casca, como o Colagrossi falou aqui, e é um mercado que te dá respaldo, te dá condição e te prepara para qualquer mercado. Se eu pudesse, esse conselho nunca é bom, mas se eu pudesse falar alguma coisa, eu apostaria nesse mercado, eu iria, principalmente na idade de vocês, porque se vocês estão aqui é porque vocês gostam, né? Vocês que querem de alguma forma experimentar, vocês têm os skills para isso, essa parte de ser nativo nesse universo digital, e esse mercado é cada vez mais digital. O que os patrocinadores, o que o mercado quer é essa diferenciação. E para entrar nele é relacionamento, é estar aqui, é estar nos eventos, é estar falando com as pessoas que estão no mercado, essas pessoas são abertas, é estar cada vez mais próximo do mercado, e quando tiver oportunidade é estar disponível, estar à disposição para aceitar qualquer coisa, hands-on, entrar e aí galgar, porque não é fácil, mas estando lá dentro, aí depende de vocês, depende de cada um. Bom, o meu conselho, entre aspas, final é o seguinte: esse mercado é movido a paixão, relacionamento e oportunidade. Eu já falei que a oportunidade muitas vezes vem pela mão do estágio. O estágio é o caminho para vocês mais imediato. Ou seja, o nosso Caio está lá e é exemplo vivo disso. Tá? A relacionamento é feito assim. É feito fazendo cursos de marketing esportivo, estar em classe de marketing esportivo, ou seja, conhecer pessoas, e essas 3 pessoas vão continuar aqui mais alguns minutos após o encerramento. Venham falar, venham se apresentar, pega o e-mail, sabe? Começa a se relacionar, porque quem sabe? E a paixão é o que traz você estar aqui hoje. Pessoal, eu queria agradecer a oportunidade, a gente estourou 7 minutos, desculpe por isso. Enfim, a gente vai continuar mais alguns minutos no corredor aqui, para quem quiser, enfim, aceitar o conhecimento. E espero revê-los em breve. Obrigado. Muito obrigado pela vinda. Agradecer primeiro os palestrantes e vocês por terem vindo nesse evento do BA. E o coffee break está sendo lá na Sebastião, em frente da Sebastião Camargo, naquelas mesinhas. Só pegar mesmo. Então, qualquer coisa a gente vai para lá. Certo? Obrigado. Tá bom, gente? Então a gente vai ter um papo. Vamos lá para o café? Vamos. Obrigado, pessoal. Onde que é o café break? Como é que você acha que vai ficar agora a situação X? Tem o right, o pessoal de Oi. Boleto não? Gostou, Caio? Gostei. Diferente aí ou não? Não, eu fiz as aulas com ele. Às vezes eu escutei muito coffee, fiz as aulas com o Juca. Eu escutei muito nas aulas. Então, na área de Quer que leve a mesa de vidro? Quer que leve a mesa de vidro? Você leva as poltronas? Não, leva as mesas de vidro. Posso ajudar vocês a lá? Pode ajudar ele aí a pegar uma mesinha de vidro? Consegue as duas, hein? Só uma mesinha. Põe a mão. Queria, segmento, não sei, de verdade, foi feito talvez pode ter sido alguma iniciativa para fechar algum negócio. Por exemplo, a gente recebeu a proposta de uma empresa que queria fechar o Name Rights chinesa,
fechar, mas em troca a gente teria que contratar 2 jogadores japoneses pelo contrato. Precisa jogar? Não. Precisa estar no elenco. Tá bom. Se está no elenco, nós vamos divulgar isso lá. Ok. Eu coloco 2 jogadores no elenco do Corinthians em troca do name rights. Ok. Talvez tivesse uma negociação, na época não tinha um estádio, mas talvez tivesse uma negociação de camisa, alguma coisa que era usado em troca e não deu certo. Sim. Pode ser isso que a gente não tem conhecimento. Mas com certeza não era um plano de internacionalização, nada disso. Sim. Ou alguma coisa na China. E quando vocês começaram o projeto, vocês tiveram uma conversação com eles para ver em que pé eles estavam no marketing, ou vocês começaram do zero? A gente teve uma ruptura ali no... Teve o Andrés, né? Sim. Que era o Rosenberg. Aí teve a ruptura do Gobi. Sim. Aí teve o Ivan. Eu tenho um contato muito bom com o Israel, por ter trabalhado com ele na Nestlé. Eu tive conversas com o Israel, mas o Israel pouco opinava